pesquisador e professor da área de ética teológica e ética social, membro de los grupos de investigación, pensamiento social de la Iglesia, del CELAM, trabaja com teologia, ética e política em clássico, diversidade afetivo-sexual e teologia em la FAGE, la Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, donde nós compartimos aí, trabalhamos juntos. Livros recentes, os mais recentes, de 2016, Economia e Bem Comum, e de 2017, Cristianismo e Economia, repensar o trabalho mais allá do capitalismo. Então, conste, muitas graças por haver aceptado nossa invitação. Olá, buenas tardes. Bueno, como um brasileiro, vou tentar evitar os portunholes e tentar que eu diga algo acá que todos podemos entender. Eu he preparado um pequeno PowerPoint, um data show, não? Que o companheiro Rodolfo nos vai ajudar com esse labor. A proposta que me han dado para contribuir neste Congresso Continental de Teologia é algo muito grande, não? Como podeis mirar, análise global da conjuntura atual latino-americana caribenha. Bueno, é um continente com muitos países e eu que vou proponer acá é mais uma análise, diria, sistêmica ou macro, né? É uma proposta, umas claves de leitura, onde possamos compreender e nos ajudar a mirar muito mais, tentar buscar respostas para o porquê. Não falar tanto de los sintomas da realidade que temos e que sabemos, que muitos de nós outros fazem a experiência. Creio que o que hemos visto antes de mim é uma análise da conjuntura da mulher, não só salvadorenha, pero latino-americana e de muitas partes desse mundo, não? Então, aqui se trata um pouco de mirar a América Latina em el interior de um sistema. Desse sistema que sabemos é o capitalismo neoliberal, não? A mim me gusta uma frase de Cal Polanyi, né? É muito forte e muito significativa, não só por el autor, pero por la fecha que a frase foi escrita, em começo de los anos 40, logo depois da crise del 29. Cal Polanyi dijo o seguinte em um livro chamado La Gran Transformación: os orígenes de la catástrofe residen en el compromiso utópico del liberalismo econômico em edificar um sistema de mercado regulador, uma instituição que não poderia existir sem aniquilar a substância humana e natural da sociedade. As palavras clave são orígenes, os orígenes, a segunda é catástrofe, a outra é sistema de mercado regulador e aniquilar a substância humana e natural da sociedade. O sistema que temos hoje inaugurou uma crise, uma catástrofe civilizatória permanente em nosso continente, em América Latina e em el Caribe. Se perguntamos a los indígenas, a los pueblos originários, a los hermanos e hermanas que vêm de África, eles vão nos dizer muito bem o que significa essa catástrofe inaugurada
em Latinoamérica. Aniquilamento da substância natural e humana da sociedade. O objetivo desse sistema, do capitalismo, nunca ha sido promocionar o bem comum. Nunca ha sido lutar contra a pobreza. O sistema não tem o objetivo de generar emprego, de distribuir riqueza, pagar salários. Há que ir ao grano. Não podemos exigir desse sistema aquilo que ele não pode oferecer. Não é que não quer, é que não pode. Minha tese, e vou compartilhar com vocês agora, é a seguinte: estamos ao começo da etapa de consolidação da forma mais pura do capitalismo, que é o capitalismo de los orígenes, da palavra origem, que aparece aí na primeira frase de Karl Polanyi. O sistema se construiu sobre essa base da ideia do individualismo, do livre mercado e do laissez-faire. Não há sociedade neste sistema. Não há bem comum. Tudo isso, sociedade, bem comum, justiça, se ha substituído por el princípio, por la lógica exclusiva del benefício. Aqui está o coração, diria eu, a tripa principal, se é uma entranha, deste sistema. Maximizar o benefício. Então aqui temos a seguinte categoria de reflexão, de análise dessa realidade. A conjuntura la conhecemos, não? O status questione, como se diz na academia, né? Estamos mirando todos os dias o que está passando em nossos países. Aqui há gente de Argentina e as notícias que recebemos de Argentina são as piores, né? Acabo de receber uma notícia de Brasil e que o Tribunal Supremo acaba de liberar a terceirização total e irrestrita do mundo laboral em Brasil. Agora por la tarde, não? Então, esses governos que vamos tendo, liberais, vão alimentando um sistema, alimentando burbujas, declaram guerras, reduziram benefícios sociais, generam consideráveis déficits fiscais e oferecem o mínimo para aqueles que já não têm nada. O segundo ponto, aí entra o tema da ética, o tema da moral. O sistema garantiza aura de legitimidade moral para a avarícia. A avarícia sabemos que é um pecado capital, não? A avarícia e a violência. Se miramos os bairros ricos de nossas cidades, os ricos vivem rodeados de muros, aparatos de segurança privada, para defender-se do seu próprio povo. Isso é um hecho em todas as nossas cidades médias e cidades grandes. É dizer, o capitalismo, aquele capitalismo de Medellín de 50 anos atrás, já não é o mesmo que temos hoje, desde há 5 décadas. Hoje é todavia pior. Alcançou uma fase de centralização de poder que não há comparação na história da humanidade. E a financiação do sistema é a expressão dessa nova política regida por interesse de um único coletivo. E é uma estratégia do coletivo do sistema financeiro do capitalismo. Agora, se volvemos um pouco a los anos 80, vamos a descobrir algo muito forte, que este sistema tem uma lógica muito clara. É uma lógica de opostos. São lógicas que se necessitam, né? Uma lógica de mínimos e uma lógica de máximos. Minimizar as regulações, minimizar impostos, minimizar benefícios sociais, direitos laborais, educação e saúde.
Por outro lado, maximizar as desigualdades, a concentração de riqueza, a privatização, os aparatos da polícia, os gastos em indústria militar e os serviços de informação. Estamos em uma ola neoliberal que começou em los 80 e agora está chegando a seu tope máximo. A categoria fuerte, que há que utilizá-la, a seguinte, é o capitalismo extremo. Aqui, eu arriscaria dizer que é o mal levado ao extremo. Eu identifiquei 6 extremos. É uma sociedade de mercado levada ao extremo. É um capital financeiro que controla os poderes e o poder político de maneira extrema. Há uma concentração extrema e uma desigualdade extrema. Há uma explotação extrema do trabalho. Há uma corrupção extrema da justiça. E por último, há um estado de exceção extrema que se impõe sobre os pobres. Então, essas 6 categorias, esses 6 extremos, me parece que traduzem bem os sintomas que miramos em nossa realidade. Pero uma pergunta que há que fazer: por que esse sistema se mantém delante desses extremos? Por que não se derrumba? Por que a gente não se levanta em revolução? Não, por quê? Há supostos importantes antes de entrar em los extremos. O primeiro suposto é, eu parto de uma frase de Walter Benjamin. Benjamin nos ensinou que esse sistema não morirá de morte natural. Não morirá. O sistema não só não muere de morte natural, mas o sistema renasce. Ele se renueva. Se renueva, se adapta, vai adaptando-se, vai incorporando a crítica, incluso a crítica da teologia da liberação. Para quê? Para não perder a sedução. É um sistema sedutor, forte, e um sistema que não pode perder a confiança da sociedade. Quando perde a sedução e a confiança, o sistema se cai. O capitalismo está muito vivo em el sistema, en la política, en la economia, pero não solo. O capitalismo está muito vivo em los estilos de vida, em el comportamento de nossos pueblos, de nuestra gente. Os indivíduos hoje pensam de maneira capitalista. Os indivíduos legitimam o sistema, quando começam a pensar com a lógica do sistema. Alguém ha dito hoje por la tarde que o sujeito está de tal maneira colonizado que já não pensa fora do sistema. Não mira nada fora, está todo dentro do sistema. E esta maneira de pensar está em el sujeito. Está seduzido. A transição do capitalismo industrial produtivo ao capitalismo consumista ou de consumo financeiro exigiu cambiar o modo de colonizar a subjetividade. Consumo, tecnologia e tarjeta de crédito. Todas essas formas de sedução despertam o desejo e mantêm o entusiasmo, o ânimo da gente. Podemos nos perguntar hoje, qual é a forma de sedução, de persuasão mais atual. Desde meu ponto de vista, o sistema incorporou e compreendeu uma crítica, que é a crítica do meio ambiente, a crítica ecológica, do calentamiento global, dos desequilíbrios climáticos, a contaminação. O novo conceito sedutor é o desenvolvimento sustenible, a sustentabilidade. É o grande conceito da ONU, não? De los estados. Desarrollo sostenible. E a gente crê, confia que o sistema é sustentável. É impressionante. Não?
A solução está na tecnologia e no mercado. Se queremos salvar a natureza, há que confiar a salvação ao mercado. A sociedade sigue creyendo que o sistema é sustentável. A sociedade sigue mobilizada. Como? Frequentando centros comerciais, consumindo. É dizer, dentro dessa sedução, descobrimos algo todavia mais forte. Não? O neoliberalismo não é só uma ideologia, não é só um modelo de fazer que as coisas funcionem, é mais. O neoliberalismo é uma nova razão da civilização. Há uma frase de Margaret Thatcher que apunta nessa direção. Thatcher dijo: "La economia é o método, o objetivo é cambiar el alma." Isso é espiritualidade do sistema, não? Isso é cambiar el alma. A palavra sedução está em los profetas, não está em Jeremias. Sim, a palavra desejo é uma das palavras mais fortes da espiritualidade inaciana, não? Ordenar los afetos. O sistema ordena nossos desejos, nossos afetos, não? Como a espiritualidade cristiana, não? O sistema não funciona sem ordenar os desejos, os afetos de los indivíduos. É mais coração que racionalidade. É mais coração, não? É um dispositivo que cria sujeitos neoliberais que se adaptam à lógica neoliberal. A meritocracia, a competitividade, ser um empresário de si, não? É uma disciplina personal que orienta comportamentos. Não? Se há o neoliberalismo, há um hijo ou uma hija do neoliberalismo, que podemos chamar de neo-sujeito, ou sujeito neoliberal. Não há neoliberalismo sem sujeitos neoliberais, que pensam como neoliberais. Não? Por isso é difícil cambiar a situação. Não? É o triunfo último do neoliberalismo, conquistar o coração das pessoas, neo-sujeito. Isso não exige aderir a uma doutrina teórica, não é necessário usar muito da racionalidade. Não? Importa é o coração. Não? O neo-sujeito se produz em el interior de um processo de construção social. Então, Nike, Coca-Cola, Apple e outras tantas empresas não produzem somente mercancias, produzem sujeitos, necessidades e relações sociais e comportamentos. É dizer, generam reprodutores do sistema. Não há poder sem essa cultura. A gente acaba cedendo sua subjetividade para o sistema. Esse é o ethos, a ética neoliberal. E aí não há tempo para perdedores, para os pobres. Há que, como diz o Papa, há que descartá-los. Há um problema político aqui que vamos falar depois um pouquinho mais. O sujeito neoliberal é como o neoliberalismo. Que valor tem a política para o neoliberalismo? A cidade, a polis, a sociedade. A sociedade para o neoliberal não existe. É dizer, o sujeito neoliberal é um indivíduo despolitizado. E para indivíduos despolitizados, e uma sociedade cada dia mais despolitizada, empieza a entrar na sociedade um pequeno demônio, um diabo, não? Um pequeno fascista. A extrema-direita empieza a ocupar os espaços. O pequeno fascista se desliza hacia a alma do sujeito neoliberal. Não? Vamos à sociedade mercado levada ao extremo, que é o extremo mais conhecido de nós outros, e que o Papa Francisco habla com muita força e propriedade. Quando Francisco habla em Evangelii Gaudium 54, não? Os interesses do mercado divinizado se transformam em regra absoluta. O que disse Francisco é isso. Não é uma sociedade de mercado, é uma sociedade mercado.
Hay que quitar el D del meio. É mercado, e se acabou. Não? Se transforma em regra absoluta. E que são mercados? Não, podemos perguntar. É uma soma de interesses agregados de um complexo financeiro, empresarial, midiático, que exerce o poder de hecho sobre a sociedade e sobre os governos. A mercantilização de tudo, por fim, ha chegado a seu extremo. Quem habla em mercantilização de tudo é Calpolani. Quando mercantilizas a terra, o trabalho e o dinheiro, tens uma sociedade de mercado. Quando tudo está mercantilizado, é uma sociedade, tudo é mercancia. Isso é um extremo do mercado que temos hoje. E tem razão Francisco, quando em el terceiro encontro dos movimentos populares, perguntou: quem governa? E o mismíssimo Francisco responde: el dinheiro. Isso é a sociedade mercado levada ao extremo. É dizer, hemos tenido que chegar ao século XXI para descobrir que este sistema não é solo uma economia, é um modelo de civilização disfarçado de sistema econômico. É uma civilização mercado, porque junto com o mercado há uma outra ordem, uma outra cultura, uma outra antropologia. Lo econômico, lo político, lo cultural se mesclam, são híbridos e se invertem. Por isso que não nos surpreende que o capitalismo se ha convertido em um fenômeno natural. O capitalismo ha sido naturalizado. É natural se a gente, que as pessoas pensam e vivam dessa maneira. É natural, não? Que a gente busque, se vai ao centro comercial buscar um novo telefone móvel, um iPhone, e não pode pagar. É natural. O capitalismo ha sido naturalizado na sociedade mercado. O outro ponto é o capital financeiro empresarial que controla o poder político de maneira extrema. Esse é um pouquinho mais largo, porque me parece que há algo importante aqui. É o tema da política. Não? O tema da política. Nos parece, a princípio, que a disputa política que funciona de verdade, que é a que decide a sociedade, cambiou ou está cambiando de lugar em alguns países de América Latina e Caribe. Vou dar só uma ilustração. Há corporações do mercado, grandes corporações, que são classificadas como sistemicamente importantes. São corporações cuja quebra causaria transtornos muito fortes, significativos em todo o sistema. Eu não me acordo que alguns de nossos países sejam classificados como sistemicamente importantes. Se há uma crise em El Salvador, Honduras, né? É como se é uma corporação sistemicamente importante, o sistema salva a corporação. Cada corporação deste sistema é um universo extremamente complexo. São 29, 30 corporações financeiras que trabalham com capital pelo muito superior ao capital que tem nos países. Trabalham com bancos, com planos de seguro, e é um capital muito superior que trabalha a ONU, que é o órgão de los estados. São corporações sistematicamente importantes. Ou seja, há bilhões de dólares em manos de grupos, corporações que atuam por todo o planeta. E o poder está em grande parte em manos desses gigantes que nadie de nós outros elegeu. E sobre essas corporações praticamente não há controle. São capazes de generar turbulência nos países para cambiar governos. E não há controle. Corporações que controlam milhares de empresas em dezenas de países, centenares de setores de atividade econômica.
é como se fueran galáxias sem acompanhamento. O poder dessas corporações viene do domínio ideológico, del alma de las personas, como também do outro domínio, da força, que neutraliza ideias contrárias a seus interesses. Ou seja, isso é para dizer algo para a política latino-americana e caribenha. Me parece que entramos em outra fase da história política de América Latina, desde finais dos anos 90, mais ou menos. Em el campo de disputa político, nosso campo é mais complexo. Os votos, claro, são necessários, pero não são decisivos. Há o poder legislativo, há o poder judicial. Isso é uma coisa. Outra coisa, a partir dos anos 90, mais ou menos, há que fazer uma pequena distinção, creio que aparece aí. Não? Ser progressista, estamos descobrindo, já não significa ser de esquerdas em política. Não? Vários países de América Latina han sido governados por políticos ditos de esquerdas. Chamamos isso, não? Os acordais? A ola progressista de América Latina. Sin embargo, governos progressistas podem ser funcionais ao sistema e a reproduzir o sistema. Os governos progressistas normalmente se elegem com discursos de enfrentamento ao neoliberalismo. Pero despacito, abrem mano de atacar a raiz dos problemas, a estrutura, e praticam a política de sempre. ¿No? Alianças com a direita, alianças com os poderosos, composições com setores conservadores para salvar a governabilidade. Se propõem a melhorar um pouquinho a sociedade, sem cambiar a estrutura social. Houve continuidade em muitos países na profundização da desigualdade. É curioso isso. Os ricos se quedaram mais ricos. E a dependência. Não avançamos cambios estruturais. Não houve ruptura com o sistema. A ola progressista me parece que serviu um pouco para descrever uma certa alternância política, onde figuras progressistas assumiram governos. Pero não houve reversão de los movimentos conservadores, que hoje han vuelto com toda a força. E muitos países siguen dependentes da exportação primária, o nome bonito de commodities, e dos Estados Unidos, de China, União Europeia. Grandes empresários continuam ganhando dinheiro como nunca, em los governos que se dizem progressistas. Há outra coisa na política, o tema do mito do crescimento econômico. O crescimento se basa na exportação. A exportação se basa na explotação do meio ambiente e no trabalho. Qual é o mito? O mito é que o consumo é a solução para a promoção de los pobres. Inserção por el consumo. O consumo leva à deforestação e à poluição. Não? Ou seja, muitos governos progressistas financiaram, ajudaram muitas empresas a invadir a Amazônia, por exemplo. Não só em Brasil, me parece, em outros países também. Esquerda e progressismo são coisas diferentes. E governos progressistas justificaram o processo de extração de recursos naturais como necessários para o progresso, apesar dos impactos ambientais. Pobreza se resolve com o consumismo, é o que muitos diziam. Áreas naturais se perderam, territórios indígenas foram invadidos. É duro dizer isso. Suelos e águas foram contaminados por mineradoras. E não se ha solucionado o problema da desigualdade social. Então, há que distinguir um pouco, me parece, pode estar equivocado, não sei, esquerda e ola progressista. As pautas da esquerda, eu ouvi muito pouco em los governos progressistas que hemos tenido. E todos conhecemos quais são
las pautas de la izquierda, ¿no? Outra coisa, la elite, los ricos tienen una agenda, tienen organizaciones, que es de ellos. Tienen un método, que es de los ricos. La elite tiene valores, que são valores del sistema. Competência, individualismo, consumo, meritocracia, não? Isso se supõe que não sejam valores e princípios de esquerda, não? O tema, aí poderíamos nos quedar por muito mais tempo. Outro ponto também me parece que é um pouco a consequência, que este sistema redujo o espaço político de los países. As corporações financeiras ganaram muita autoridade para recompensar ou castigar políticas econômicas. Quando as normas de um país são percebidas como prejudiciais, elas podem ser abandonadas e as empresas e o dinheiro vão a outro país. Então, é um pouco a pressão que os governos sofrem por esse sistema neoliberal. As decisões sobre a elaboração de leis, a interpretação de las leis, a execução de las políticas públicas são influenciadas bajo fuerte pressão do sistema. Outro ponto também da política, a influência das corporações se dá através, não mais tanto por el debate político, das ideias, se dá mais por la captura cultural e ideológica. Me parece que há adversários políticos muito mais visíveis e fortes fora dos partidos. Estão na mídia, está no sistema financeiro, está nos bancos, em grandes corporações. Os partidos estão aí um pouco, quase que a identidade dos partidos se ha perdido em boa medida, pelo menos em alguns países que conosco. Dentro da política, por último, me parece importante, falamos do neoliberalismo, do neosujeito, ou sujeito neoliberal, há que falar do neoestado. Não há neoliberalismo se não há neoestado. É uma outra categoria que me parece que pode nos ajudar nesta noite. Ou seja, o Estado liberal tem uma função muito evidente em el neoliberalismo. É ser neoliberal. Não se pode pedir um Estado social para o neoliberalismo. É impossível, não? E o Estado neoliberal tem a função de manter a segurança, a polícia nas calles, construir prisões, garantizar o controle social, criar condições para o capital opere com toda a liberdade. E é um capital que não tem nenhuma função social. E uma agenda de um Estado neoliberal não cabe reivindicações de justiça, de direitos sociais, de direitos laborais. Isso é todo o contrário. A agenda do neoestado la define o mercado, o neoliberalismo. São eles que definem. Então, é natural que o capitalismo tenha hoje as marcas da destruição e que a violência ha sido institucionalizada por el próprio Estado para que o mercado pueda saquear nossos pueblos. Essa fase que estamos vivendo desprecia os interesses de diversas parcelas de la sociedade. Aún dentro da política, podemos dizer que o neoliberalismo chegou a um extremo da política, que parece algo, assim, diria, ambíguo, que é privatizar a democracia. Pero isso não é novo. O capitalismo é incompatível com a democracia. Não há maneira. Não? Desde suas origens, há muitos historiadores, sociólogos, politólogos aqui, sabemos que desde as origens, o capitalismo dividiu a sociedade em duas categorias: os proprietários e os trabalhadores. O capital de um lado e o trabalho do outro, e o resto do outro, não? Ou seja, os dueños do capital não abdicam de seu poder em favor do pueblo. As conquistas do pueblo, como se conseguem? Com muita calle, com muita luta. Senão, não conseguimos nada. Seguiríamos aí no século XVIII,
Não? Por isso, as instituições também estão organizadas em função dessa privatização da democracia. O que podemos esperar das instituições públicas do Estado neoliberal? Mas neoliberalismo. A política é rehén do capital. O pueblo, ¿qué es el pueblo? Godoy, el pueblo es un coadjuvante, inconveniente y desechable de la democracia. Lo siento, pero estamos descubrindo isso com muito dolor, não? Pero, como se diz em Brasil, vivendo e aprendendo. A política é del capital. Ponto. E o Papa Francisco ha sido muito claro. Não há futuro nesta ditadura sutil. Francisco, Evangelii Gaudium. Se miramos nossos parlamentos, nossos ministros são todos del 1%. Milionários com os bolsillos llenos. E com casas em Miami e vacações em Austrália, não sei onde. Outro ponto é, que é um pouco o síntoma, pero também é algo evidente, é a desigualdade, sim, pero desigualdade extrema. Aí Thomas Piketty nos ha ajudado com os estudos do capital no século XXI. Aqui estamos diante de uma característica central do capitalismo, a concentração de riqueza. A raiz da desigualdade é a concentração da riqueza, se pode mirar como propriedade, como capital, o que seja. Então, os números que nos ajudam, Oxfam, são claros, não? São muito claros. A desigualdade extrema significa que estamos volvendo ao capitalismo mais puro da história, que é o primeiro capitalismo. Não? Eu não vou avançar mais, porque esse é o tema muito já discutido, debatido, não? Entre nós outros, o tema da desigualdade extrema e da concentração de riqueza e da pirâmide que temos em nossas sociedades. Apenas chamar a atenção para o tema da tecnologia. Estávamos falando por la tarde com um grupo. A tecnologia serve para os ricos para uma coisa muito interessante. Intentar transcender a condição humana e proteger-se dos fluxos migratórios, do câmbio climático, das epidemias. Os ricos não estão interessados em um futuro melhor para a humanidade. Os avanços em tecnologia genética, inteligência artificial, estão transformando algo muito forte para a humanidade. Transformando a desigualdade econômica em desigualdade biológica. Os ricos um dia podem chegar a ser melhores que o resto, mais inteligentes, mais sanos, ter uma qualidade de vida. O perfeccionamento humano pode resultar em separar a humanidade em uma pequena classe e uma gigantesca subclasse de pessoas inúteis, ou, como disse Francisco, desejáveis. O outro tema, a explotação extrema do trabalho. Aí está, não? Outro. Apareceu? Explotação extrema do trabalho. Aí está. Não? Se a desigualdade é um dos pilares do sistema, o outro pilar é a explotação do trabalho. É uma das causas principais da desigualdade. E o sistema ha operado e sigue operando na desorganização das relações laborais. Os altos níveis de desemprego, explotação, precariedade desnudam o caráter mais cruel deste sistema. As relações de trabalho han cambiado do modo de explotação ao regime de expoliação, o caso de esclavitud. Em el modo de explotação, o empleado trabalha mais allá das condições mínimas humanas de remuneração e proteção. Em la explotação, tem direitos, pero não se respeitam. Em la expoliação, se mantém a explotação e os direitos são revocados. Estamos no processo de expoliação. E a realidade dos trabalhadores é muito trágica. Explotação sem contrapartidas. Para quê? Para que as rendas do capital cresçam de maneira ilimitada. Então, a ascensão meteórica do 1% que nos mostra Oxfam
tiene que ver mucho con la explotación del trabajo. Es una catástrofe civilizatoria. Es una catástrofe consciente de quem provoca a catástrofe, porque não estão preocupados com a barbárie social que estão generando. Não estão preocupados. Né? A consciência aí já não existe muito mais. Né? O tema da corrupção. Não? Seguimos. A corrupção. Não há como falar de América Latina sem tocar em el tema da corrupção. Não? Pero aqui vou falar desde um enfoque distinto. Papa Francisco, em la homilia em Casa Santa Marta, dijo: quem vive em la riqueza não vê al ser humano em el pobre e já não sabe onde estão os limites. Foi lo que sucedeu com o rico de la parábola. El rico sabia que o pobre estava aí. Sabia o nome do pobre? Lázaro. Pero el rico había chegado a un punto sin retorno. Su pecado se transformó en corrupción. El rico era un corrupto. Sabía de las miserias, pero vivía feliz. Es decir, el tema de la corrupción abre las puertas a todos los tipos de delitos. A sociedade corrupta, como dijo Francisco, huele mal. Aqui está um pouco a forma como o neoestado se vai imponiendo. O neoestado apunta a um aspecto central do sistema. Este sistema é, por própria natureza, um sistema corrupto. Não vive sem corrupção. Vamos a ver, na década dos 90 surgiu uma narrativa em América Latina. A corrupção política é uma causa importante do atraso de países pobres. Os corruptos são os políticos. Isso vaziou muitíssimo o debate estrutural, da desigualdade, da justiça. A análise da estrutura política é substituída por uma leitura moralista. Esta operação serviu para imponer a hierarquia moral do mercado, como se a corrupção fosse coisa de corruptos e não do mercado. Pero é todo lo contrário. Banqueiros, mega empresários colonizam partidos, compram acordos em el sistema de justiça, comandam os meios para assegurar sua riqueza. Gigantes planetários transformam seu poder financeiro em poder político, servindo-se da corrupção. O poder financeiro se move em el espaço planetário. Aqui entra o tema dos paraísos fiscais. São redes de corrupção que escapam de las jurisdições e de las obrigações fiscais, ocultam sua origem. São elementos centrais das atividades do sistema financeiro global. É uma zona de secreto, em um mundo sem regras. O peso político dos gigantes financeiros é suficiente para bloquear os intentos de regulação por parte dos governos. Es decir, es una corrupción enraizada en el sistema, con lazos con el poder, tanto a nível internacional como a nível nacional. Uma investigação do Centro de Resiliência de Estocolmo mostra, por exemplo, o impacto da corrupção em América Latina e Caribe. Buena parte do dinheiro escondido em paraísos fiscais financia a destruição da Amazônia, a deforestação amazônica. A inversão estrangeira em ganaderia, cultivo de soja, em el pan amazônica, procedem de paraísos fiscais. Aí está o impacto, o síntoma da corrupção. É um fenômeno intrínseco, a corrupção, fenômeno intrínseco a sistemas centrados em la acumulação de la riqueza. É intrínseca. E dijo o Papa Francisco, a corrupção sostiene este sistema iníquo. A corrupção despunta, por exemplo, quando há muita concentração de poder. A gente se mantém no poder com a corrupção. A corrupção se converte em estratégia de los poderosos para conseguir aún mais poder. A corrupção é funcional. A concentração de riqueza sempre vai acompanhada
de la corrupción. Isso nos ensinaram os padres da igreja del século 2, 3, não? Qual é o origen de tu riqueza? Fruto de la injusticia e da corrupção, dijo el Boca de Ouro, não? Agora nos metemos em um tema muito fruto da corrupção, que é a apropriação do sistema jurídico. Está aí? Rodolfo? Isso é. A corrupção nos leva ao sistema jurídico. Há um jurista brasileiro muito importante, que é Rui Barbosa, de los anos 60, mais ou menos, não? 800. A pior ditadura é a del poder judicial. Em contra de ella não há a quem recorrer. Rui Barbosa. A ditadura del dinheiro necessita de la ditadura judicial. Aqui há uma peça clave do neoliberalismo. Em neoliberalismo, a justiça é uma mera convenção. Se pode cambiar o conceito e as leis. Por quê? Quem impõe as leis é quem tem poder. Por isso, dijo Francisco, o sistema é injusto já em sua raiz. Em el derecho sucede el auge radical de la separação entre pueblo e Estado. O direito já está corrompido em suas bases. As práticas jurídicas, por lo menos em Brasil, confirmam o elitismo do poder judicial. É uma superestrutura que legitima todo o sistema. É intocável, não? São marajás. A lei é aplicada por magistrados que se sentem uma elite superior e se utilizam do poder como instrumento de práticas concentradoras de riqueza e para absorver a corrupção de los poderosos. Isso não é uma patologia do sistema. Isso é o sistema. O sistema funciona assim. O controle do poder econômico depende do controle do direito. Então, direito e política são formas únicas de um único processo de controle de toda a sociedade. Então, a presença de los interesses privados em el direito alcançou em América Latina, em Caribe, níveis extremos. O poder de las corporações forma um universo muito articulado. O controle do direito é um instrumento importante para consolidar toda a estrutura. Hoje, a profundidade, a organização e a invasão de los interesses privados em la esfera de la justiça ha chegado a níveis extremos. As corporações dispõem de seu próprio aparato político, cada dia mais. A dimensão jurídica é uma dimensão central de los tratados de livre comércio. As empresas reelaboram o direito em função de seus interesses. Impera a prioridade do direito comercial sobre o direito laboral e o direito ambiental. Há total parcialidade, o tema do direito. Dentro do direito, temos o direito como um instrumento de poder. É importante para nós outros, me parece, entender esse modo de operar, esse modus operandi desse poder, para compreender como o sistema se mantém. Como ele se mantém. E se miramos o direito em América Latina, por lo menos no Brasil, o direito sempre ha estado ao lado de los ricos e poderosos. O direito, o Supremo Tribunal Federal, a que ha mandado Olga Benário, não, para os campos de concentração nazista. E por aí vai. Não? O direito brasileiro, não? O Supremo. Não? O golpe de Estado de Brasil em 2006 foi refrendado por el Supremo Tribunal Federal. Não? São protagonistas da história política de nossas nações. Então, o neo-estado, desde o ponto de vista do direito, é um estado de não-direito, que nega o direito e não está sujeito à democracia. Não? Podemos dizer em broma, não? É o direito da direita. Não? Se podemos falar assim, não? É o direito da lei. Me gusta, não? Porque isso é tremendo, não? Essa experiência, não? Que estamos vivendo, não? A elite do dinheiro não só legitima sua atividade,
pero cria uma ordem legal que permite atuar de maneira impune, não? Em Brasil dizemos que a justiça brasileira e as cárceles são para pobres, putas, pretos e agora petistas, não? É um pouco isto, não? Essa dimensão do poder é central na hora de compreender o que está sucedendo em relação a diversos liderazgos progressistas de América Latina, bajo o tema da corrupção. Pero o maior inimigo do povo não é a corrupção, é a desigualdade, é a injustiça estrutural. Ou seja, estamos diante de uma nova realidade. Entender este mundo de gigantes que invadiu a política e cambiou o lugar da política é vital. Constitui uma estrutura global mais poderosa que temos hoje dia, mais poderosa. Gigantes que estão descontrolados, pero que nos controlam. É uma nova configuração geopolítica, geoeconômica, onde a América Latina cumpre um papel neste sistema, não está fora, está dentro, não? Dentro desse mecanismo. Não? Solo uma ilustração do tema do direito. Não? Todos sabéis a notícia da tragédia ambiental em Brasil, de Mariana, de Samarco, não? Onde se rompeu uma represa de basura, não? Entre o engenheiro de Samarco, a empresa responsável que sugere que a represa de Mariana seja reforçada, a exigência de rentabilidade de empresas como Billington, de Austrália, e Banco Bradesco, a relação de força é muito diferente. Que o gestor de Billington em Austrália sabe de Samarco em Mariana, deste pueblozito? Não sabe nada. Sabe que tem que recuperar seu dinheiro, não? O dinheiro e a justiça se suspenderam em Mariana. É um monstro financeiro, não? Que vai controlando os espaços da justiça. E o exemplo de Mariana é o mais claro. Este tema do direito, vamos nos acercando agora ao estado de exceção extrema que se impõe a los pobres. Não? Coexistem dois estados paralelos em nossa realidade. Um estado jurídico formal, em las regiões habitadas, ¿no? Por los incluídos em el mercado. Outro é o estado de exceção, que predomina em las periferias habitadas por los descartados e expoliados. Hoje vivemos uma criminalização da pobreza, que vai reforçando o estigma de que esses indivíduos devem ser tratados como sem direitos. O Estado tem carta branca para exercer sua brutalidade, praticar a tortura e a pena de morte. Como disse o Papa Francisco, a cultura do descarte é real. E também disse o Papa Francisco, a pertenência à sociedade se vê afetada em la raiz. Ou seja, já não se está mais abaixo, se está fora, os descartados. Os excluídos não são explotados, são sobrantes, são resíduos. A criminalização de los pobres é uma herência que temos da história da América Latina e Caribe, da divisão social. Quando a vítima é culpável, a justiça chegou a seu estado final, ao seu estado terminal. Não? Em los rincones mais lejanos de las periferias, de los campos, negros, pobres, indígenas, ativistas sociais, são vítimas do estado de exceção. Não? Então estamos também em uma nova fase da guerra contra os pobres. O capitalismo ha normalizado essa situação. O que interessa é uma vida produtiva. Vidas improdutivas são inúteis, são desecháveis. Este é o tema. Não? As vidas descartadas são vidas vulneráveis. O estado de exceção é uma realidade em la vida de tantas e tantas pessoas de nossa realidade. Hambre, falta de trabalho, falta de vivienda, assistência à saúde, trabalho escravo, muerte lenta e cruel. Os descartados vivem em permanente estado de exceção porque são invisíveis ao direito. E como disse Papa Francisco, a violência é consequência que surge
como reação contra tal situação, a violência dos pobres. Não? Vou terminando, não? Queda pouco tempo. Não? Isso do estado de exceção, se miramos um pouco a experiência que está passando, não, em Rio de Janeiro, com a intervenção militar, não, em Rio, não, desde abril. É tremendo, é escandaloso como o exército está aí a meter a mão em ninhas para ver se há cocaína. E sabemos que não estão atrás de cocaína. Os grandes traficantes estão na Zona Sul, estão na Barra da Tijuca. Aí estão os poderosos. Então são cenas impactantes e o direito não reaciona, não faz nada, porque o Estado tem carta branca. Nadie de la justiça, nenhum juiz do Supremo se pôs em contra. Isso é estado de exceção imposto aos pobres. Quando os pobres morrem em la cola de los hospitales por falta de remédio ou por um médico, não? O Estado não se responsabiliza. Não? Isso é estado de exceção. Quando os jovens são encarcelados e morrem em uma revolução ou na cárcel, onde há uma subversão, né? Nadie se responsabiliza por os tiros dados pela polícia. Não? Isso é estado de exceção. Não? As madres que perdem os ninhos, que desaparecem em México ou tantos países, não? Estado de exceção existe. Não? Então, quando Giorgio, né, o filósofo lá italiano, habla de estado de exceção, tinha que vir à América Latina a ver de verdade que é um estado de exceção, não? Que nossa gente vive. Não? Se acusa de la violência a los pobres, las populações mais pobres. Pero, quando a sociedade abandona, aí, uma parte de si mesma na periferia, não há programas nem polícia que garantizem a tranquilidade. O mal, como disse eu, o mal está cristalizado em estruturas sociais, como dijo Medellín. Não? E aí não podemos esperar um futuro melhor dentro desse sistema. Não? O penúltimo ponto, não podemos falar de América Latina sem falar de China. Não? Oye, China, os chinos estão por todas as partes. É incrível, oye. Sim, pero lo digo em broma, pero é a verdade que nós temos que mirar com muita atenção. Não é só os Estados Unidos que é a União Europeia, não. China se hace presente em los grandes projetos de energia, transporte e comunicações em praticamente todos nossos países, e no mundo também. Os principais projetos de integração de infraestrutura da América Latina e Caribe são inversões chinas. Inversões que se basam principalmente em aquisição de empresas, que são privatizadas, pero os chinos las compram, e construção de grandes obras de infraestrutura. Inversões buscam aumentar a eficiência em transporte e de commodities. Por exemplo, há uns 4 ou 5 exemplos, nada mais. As represas Kirchner, não? Aí argentinos aqui, não? Aí em Rio Santa Cruz, a participação de los chinos em la subasta de los recursos del pré-sal brasileño, não? O metro de Quito, o ponte del Surinam, a modernização do puerto de Buenaventura em Colômbia, uma carretera de 600 quilômetros na fronteira com Venezuela, e o canal de Nicarágua. O canal de Nicarágua é a inversão china. E o ferrocarril Brasil e Peru. Projetos financiados por bancos e empresas de financiação china. China participa em el Banco Interamericano de Desarrollo. É o observador de los Estados Americanos, de la OEA. Gastos militares em el mundo. China ha aumentado seus gastos militares em el mundo em mais de 13% no ano passado. Força militar. Não? A abertura de uma base, os argentinos não podem confirmar isso. A abertura de uma base em Patagônia, no sul, é um dos símbolos dos planos de Pequim de assentar-se em América Latina. Não sei se vistes internet, mas é uma antena do tamanho de Belo Horizonte, eu creio, não? Em el suelo del deserto, 17 pisos sobre a Patagônia. Esta estação de Patagônia foi construída por el ejército chino. Não? É incrível, não?
Então, China leva um plano de grande alcance em América Latina. Amplia o comércio de maneira considerável. Resgata governos, ajuda, socorre governos em crise. Fortalece laços militares, assegura recursos. Não? Há muita coisa de China, mas aqui já não é melhor depois dar o último passo. Só é um dado importante. Em el ano 2017, o comércio entre China e países da América Latina e Caribe alcançou 244 mil milhões de dólares, mais que o doble do que se generou toda na década anterior. Desde 2015, China é o principal sócio comercial da América do Sul. Me parece que em uma perspectiva de largo prazo, incluso antes, talvez mediana, em América Latina, pode que China já habrá superado a Estados Unidos em influência capital de dinheiro. Não? Seguimos agora com estas questões, não? Ditadura del dinheiro. Vamos a mirar aqui. Perguntas, não? Perguntas. Perguntas. O papel do filósofo, do teólogo, há que perguntar. Seria o capitalismo um modelo de civilização insuperável? Não. Mira, China é governado por el Partido Comunista, mas tem um capitalismo mais capitalista que... Eu estive em China, e Mirce que está por aí também, não? Aí em Hong Kong, é um capitalismo que já passou Estados Unidos, Nova York, não? Que há depois do capitalismo? Haverá civilização depois do capitalismo? Não? Uma terceira pergunta, não? Há que perguntar. A protesta, a resistência são suficientes desde o ponto de vista estratégico? Não? A gente protesta, resiste, mas seria suficiente? Não? Qual seria o grande desafio global? Não? O grande desafio? Não? E por último, Rodolfo, Medellín 68, El Salvador 2018. Estamos aqui, não? Violência institucionalizada, situação de pecado, palavras de Medellín, expoliação, descarte de los pobres, dois términos, Medellín e Francisco. O capitalismo ha vuelto de maneira definitiva, me parece, a los orígenes, não? Como dijo Karl Polanyi. E para nós outros, por la manhã hemos escutado, né, a dos padres aqui de Ameríndia, Cecílio, que dizia, quando não sabemos bem para onde ir, há que volver a los orígenes, não? Isso. Dentro dessa realidade, que significa volver a los orígenes? Duas perguntas bem tontas, não? Mas que há que perguntar, me gusta. Necessitamos outra Medellín em América Latina e Caribe? Uma Medellín 2? Não? Não? Aparecida me parece que não. O impacto de Aparecida não foi o mesmo de Medellín, nem sombra de Medellín, não? Sim. E por último, outra pergunta, dentro desse contexto da ditadura do dinheiro, outra pergunta. Necessitamos outro conceito de liberação? Não? Outra pergunta que me vem de momento aqui, não, Godoy? Não? Como disse ao começo, são provocações, claves de leitura que vamos sacando, não, em las investigações para ajudar um pouco nessa reflexão del ver mais sistêmico, não, desde a realidade. Gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias, Hélio, por su análisis. Creo que vamos salir un poco deprimidos, pero es la realidad. Ahora sí, tenemos un tiempo para preguntas, para complementaciones, qué sé yo, insumos, algo así en esta. Cecilio, que está ahí, Cecilio, abriendo, levantando las manos.
Muito Muito obrigado pela tua explicação. Siamo d'accordo. Odebrecht è un buon esempio di quello che tu hai parlato. As corporações financeiras que passam de país em país e corrompem, al menos na Colômbia. Tres pequeñas indicaciones. Una, sin duda ninguna, que tú sabes como el domingo pasado en Colombia hemos tenido una encuesta, una consulta pública sobre el tema de la corrupción, algo cuyos resultados son muy ambiguos. Te darían tiempo y espacio para poderlos analizar. Déjame dos pequeñas preguntas. Una, tanto Correa, el presidente emérito ya de Ecuador, como François Houtart, viviendo hasta sus últimos días en el Ecuador, han hablado del socialismo siglo XXI. ¿Te convence esa manera de hablar? ¿Es coherente con lo de que Puebla Aparecida habla de un cambio de época? Y segundo, dentro de todos los análisis económicos, totalmente de acuerdo, hay un punto que dificulta mucho la comprensión del sistema económico en Colombia y otros países, a saber, el del narcotráfico. Una vez que estuve en Estados Unidos dando alguna charla, hablé de que no podríamos nosotros vender el narco si no nos lo compraran. Sin embargo, la culpa la tenemos nosotros y los muertos los ponemos nosotros. Y acabé diciendo, y yo ahora, en caso de que necesiten, compren la colombiana, que es de calidad certificada. ¿La vas a decir? Buenas noches, mi nombre es Daniel y soy estudiante de Economía. Bueno, mi duda surge a raíz de lo último que mencionábamos, o que se dijo, ¿verdad? Bueno, ¿vamos a salir deprimidos o qué? ¿O qué tenemos que hacer? Claro, tenemos que, creo yo, una opinión muy personal de que hay que brindar ciertas soluciones prácticas, ¿verdad? Claro, es cierto, eso nos pone en contexto, pero a partir de ese contexto, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras comunidades, desde nuestros campos, para tratar de desnaturalizar el capital? ¿Ya? Entonces mi duda surge a partir de esto. He visto muchas veces, en economía se habla mucho de economías alternativas al capitalismo, ¿verdad? Que creo que es una solución un poco factible materialmente para empezar a hacer un cambio. El problema es que estas economías yo muchas veces lo he visualizado en la práctica muchas veces, que tienen nociones distintas, ¿verdad? En su organización, en cooperativismo y todo eso, pero a la hora ya de hacer el producto muchas veces solo se queda simplemente en vender algo y eso ya queda siempre en las lógicas del consumo. Entonces se ve que no hay un consumo para estas iniciativas alternativas al capitalismo. ¿Cómo romper eso? Debido que ya se visualizó, ¿verdad? La imposibilidad muchas veces de todo un sistema jurídico, de derecho, que imposibilita ese cambio también, no solo en la noción económica, sino en la dimensión cultural, política y social. Entonces, a partir de eso, factiblemente, esas alternativas, ¿será que las alternativas en realidad están malas por estar siempre inmersas en las lógicas del capital? ¿O es necesaria unas alternativas radicalmente? ¿Y cómo se lograría, ¿verdad? Debido a la imposibilidad muchas veces que se habla de todo ese sistema político que ya está sometido a las lógicas del capital. Gracias. Una mujer, please.
Bueno, primero agradecerle por haber puesto el tema del progresismo y de la izquierda. Creo que es bien sano saber eso. Y también, yo soy de Guatemala y me preocupa mucho el avance que tiene este discurso vacío de la corrupción. Justamente, el actual presidente de Guatemala ganó las elecciones con un discurso de ni corrupto ni ladrón. Y es un discurso que se está regando a nivel Latinoamérica y totalmente despolitizado, ¿verdad? Entonces, como, ¿por dónde le entramos si ahorita lo que vende es en mi país la CICIG, ¿verdad? Igual siempre la embajada gringa atrás. Y la gente está muy contenta con eso. Y de hecho la que era fiscal ahorita va para candidata a presidenta y estoy segura que va a quedar, porque la embajada pues ya la eligió, ¿verdad? Entonces, sí me preocupa mucho cómo el tema de la corrupción y la agenda gringa sigue siendo permanente en la democracia en nuestros países. Entonces, ¿cómo podemos entrarle ahí a ese tema vacío de la corrupción? Bueno, soy Federico de Uruguay. Después de esta mirada apocalíptica que hemos recibido del expositor, menos mal que uno puede todavía tener una mirada de fe, ¿cierto? Y pensar que Jesús se vivió en el contexto de un imperio todopoderoso que va a ser incapaz de quebrarse y se quebró. Entonces, leyendo la historia bíblica, uno puede saber que no hay ningún monstruo que pueda sobrepasar al bien de la humanidad. Quiero decir esto porque en el fondo yo me escuchaba con todo este encuentro que me ha revuelto muchas cosas interiormente y decía, escuchar este mensaje que es real, nadie lo niega, y quizá peor de lo que el expositor está presentando, bueno, desde la mirada de fe de esta iglesia pequeña, pobre, pecadora que estamos viviendo, recordando nuestros antepasados profetas, ¿qué queda? El Apocalipsis. ¿Dónde están los monstruos del Apocalipsis que han dominado la historia? ¿Dónde están? Nada más. Ih, por Dios, há 20 anos aí. Bueno, dá-me 5 minutos porque há muita gente aí ao fundo para ver, vale. Sim, há muita coisa, claro. Graças por dar-me a atenção, porque a mim não me gusta falar disto. Para nada, não. Para escutar todavia menos, não. Pero a verdade é que eu he sido bueno com o sistema. Patriarcal, é homofóbico e por aí vai. É xenofóbico. Esse sistema é fundamentalista. Esse sistema é patologia pura. Esse sistema é um vírus, é uma praga, lo que sei. Não. Basta mirar nossos barrios, miramos as periférias, o mundo laboral, a natureza. Coisa dá medo. O sistema dá medo. O sistema. E eu digo que he sido bueno porque Juan, não, em Apocalipse, chamou o império de dragão, de 7 chifres, de prostituta de Babilônia. Não, eu não digo essas palavrotas. Não, eu fui bueno, não. Pero meu papel aqui era um pouco isto, era análise, é um pouco al ver. Não era dar esperança, não. Era perguntar ao final. Não? Um pouco essa é a ideia. Porque de verdade, o tema da corrupção, se miramos o sistema, desde o século XVI, XVII, quando empieza, as navegações, aí já havia muita corrupção. O sistema nasce corrupto. E agora, por que o discurso vuelve com força sempre que a ola progressista está em el governo? ¿Por quê? Porque a direita ou os conservadores suelen ter 3 bandeiras políticas. Quando a coisa vai mal para eles, não? É patriotismo, ajudem-me, família, Deus e corrupção de quem está no governo. Assim ha sido. Brasil, em el primeiro golpe de 64, o grande discurso contra João Goulart foi corrupção, família, tradição, família e propriedade. É puro discurso de quem não quer
lo que está pasando, ¿no? Pero por eso que el tema de la corrupción nos confunde a la gente, pero quien impone ese discurso, si viene de los grandes, de los poderosos, de la mídia, desconfie, porque não é bem assim, não? A corrupção sempre ha existido neste sistema, há 500 anos que existe, não é de hoje, não? E o discurso vuelve quando se tem objetivos obscuros, não? Como estamos sabendo, não? Um comentário interessante del Correia, não, do socialismo do século XXI, não é só o Correia, há outros também que falam disso. Mira, eu não tenho aí uma postura clara, porque me parece que há que ser muito prudente, não? E os países não são todos iguais. Há socialismos em el plural. Socialismo pode ser uma alternativa para uma realidade específica, não? Há que perguntar que socialismo estamos falando. Ok, não? Há teorias, sabeis muito, não? Muitas teorias socialistas, não? Eu não sei. Eu defendo um pouco a ideia de Francisco. Há que buscar alternativas onde elas já existem. Onde elas existem? Em las pequenas iniciativas, em los pequenos, não? Em las pequenas cooperativas, em las organizações populares. Aí estão as alternativas. Pero essa gente que tem essas iniciativas não está preocupada em derribar o sistema. Está preocupado em viver. O primeiro é pão, techo e trabalho, como dijo Francisco. Isso é o primeiro. O segundo vem o debate político. Não podemos poner o carro em frente de los bois, como se diz em Francisco. Por isso, como se diz em Brasil, não? Um comentário muito rápido também, a respeito do crime do narcotráfico, pero não só o narcotráfico, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas. Este sistema tolera, não só tolera, pero é quase como se necessitara desses crimes globais, porque genera muitíssimo dinheiro. E o sistema vive de dinheiro. Não só genera dinheiro, pero não questiona, não contesta, não se enfrenta ao sistema. Mantém o sistema. Quanto mais droga, narcotráfico, essas coisas chegarem a los jóvenes, a las generaciones, melhor para ele sistema. Claro. Isso é um pouco o vínculo do crime organizado com paraísos fiscais, com o lavado de dinheiro e tantas coisas que está por aí, não? Desgraciadamente, porque as vítimas de los crímenes estão nas periferias, em los morros, não? Em las favelas, tomando metralhetas da polícia e do exército, não? Nadie se mete com o jefe, não? Que ou está em Estados Unidos, ou em Alemanha, ou onde seja, ou na Barra da Tijuca, não? E há muitos políticos responsáveis por el narcotráfico, como sabeis, não? Faz parte do sistema, não? O vínculo com os paraísos fiscais. Há algo mais? Não sei. Aproveitar outros comentários, não? Yo decía de la esperanza, y ya dijeron algunos de ustedes, la búsqueda de alternativas desde los pequeños, como la unión de los pequeños, David contra Goliat, y también cómo descubrir los pies de barro del monstruo, porque tiene pies de barro. Y lo podemos descubrir si estamos abajo y allí, ¿no? Yo quería apuntar solo dentro de las características cuando expusiste sobre la apropiación del sistema jurídico. Eso es la experiencia que estamos viviendo, por ejemplo, en Argentina. La metodología que están utilizando es muy semejante al de la dictadura que funcionaba en el esquema del Plan Cóndor. Entonces, pero utilizando, por ejemplo, los carpetazos, lo que se llama allá. En base a eso, bueno, la coacción, la represión,
para mantenerlos en ese sistema corrupto y donde no hablen. La otra cosa que me parecía es porque esto lo realizan porque están trabajando con los servicios de inteligencia. Y aquí hay que nombrar servicios de inteligencia que dependen de la CIA y que ahora se sumaron también los que vienen de Israel. Entonces la estrategia del imperio es más completa. Han aprendido de las dictaduras y aplican esa metodología. La sorpresa para nosotros es de gente que creíamos progresista, jamás hablaron, nos dimos cuenta de que nunca hablaban de Estados Unidos, y sin embargo ahora aparecen con una relación con la CIA. Entonces se nos torna más difícil. Pero creo que el segundo problema, que es mi preocupación, es cómo reaprender de la dialéctica para no ser funcionales a la estrategia de dominio. Porque me parece que el problema está en nosotros. Y también en nosotros porque en esta intelectualidad, se podría decir cristiana, de aporte, es como que nos está faltando pensar qué tipo de sociedad y de política queremos para aportar, porque para decir no y señalar todo lo que intentan hacer los mejores, se podría decir luchadores en los países, o nos separamos o nos abrimos con un sistema purista. Entonces, ¿por qué nosotros, que sería un aporte, no pensamos qué sueño queremos para América Latina, para que también podamos ayudar? Sí, tenemos que ser más corto para que más personas puedan participar. Buenas noches, soy Brian de Guatemala y primeramente quiero agradecer la calidad de exposición, fue impresionante. Y me gustaría tal vez colocar algo sobre la mesa. Esto es imposible que tenga una solución, pero el sistema no va a morir de muerte por muerte natural. He seguido tal vez un poco la pista de que Medellín trató de buscar cómo se lidia contra este sistema. Y hoy nos damos cuenta que no se pudo. Que de hecho, en lugar de que muera el sistema, ha muerto muchísima gente tratando de hacerle frente a ese sistema. Y entonces, la inquietud que queda sobre la mesa ¿es posible matar a este sistema? Por ahí. Mi tristeza grande, ¿verdad? Como centroamericano, como guatemalteco, y que he pasado 11 años en Nicaragua, y en el momento pues en que vimos un gran horizonte, ¿verdad?, en la revolución sandinista, y verla deshecha, ¿verdad?, y deshaciendo a su pueblo. Más de 400 víctimas, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que incluso en los grandes proyectos que ha habido, se puede hablar de Venezuela, se puede hablar de Nicaragua, por supuesto, ¿verdad? El capitalismo hace enormes entradas, ¿verdad? Porque esta gente está matando hoy para mantener un poder, ¿verdad? Y un poder que, bueno, que es terrible, ¿verdad? Que está destrozando a la gente. Pues los jóvenes se han levantado ahí, ¿verdad?, enormemente. Entonces es un problema terrible, ¿verdad?, que el capitalismo corrompe profundamente, ¿verdad?,
a los luchadores por la libertad y por la justicia en nuestros países. Bendito Uruguay, que no está siendo así. Bueno, yo quisiera plantear una cosa metodológica, ¿no? Que es la relación entre teología y economía, ¿no? Yo escribí un blog, no sé dónde está, sobre ese tema en Amerindia, ¿no? Ok. El tema de economía y teología. Yo pienso que la teología de la liberación se ha alejado un poco del análisis económico, ¿no? Uno ve la primera teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, manejaba mucho la parte económica, quizás con un cierto, mucha referencia al marxismo, ¿no? Porque yo creo que hay que ser rescatar algunas cosas también del marxismo. Un marxismo que no sea marxista, ¿no? Pero vuelvo al asunto de economía y teología, ¿no? Yo creo que hemos decaído un poco en la teología de la liberación en la relación con la economía. Yo soy ahí un amigo y un discípulo de Franz Schinkelhammer, ¿no? Que trabajamos todos los viernes 4 horas en diálogo con Franz Schinkelhammer, que para mí es un economista excelente, ¿no? Sobre todo economía política, y que se interesa muchísimo por la teología y por el Papa Francisco. También, ¿no? Tú has citado a Francisco. Yo creo que tenemos que retornar a una teología de la liberación que dialogue con la economía, sobre todo con la economía, también con la psicología y muchas otras ciencias, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho, Helio, tu exposición, porque realmente un análisis económico, pero que has tirado muchas líneas para la teología de la liberación también. Gracias a los comentarios, ¿no? Lo primero es que lo que pasó aquí nessa hora assim tão dramática, não? Apocalíptica, foi um ver nada mais, né? Um ver rápido, não? Há muito mais aqui, né? Pero isso desde a academia, isso é o primeiro, não? Poner-se ao pé da realidade, desde a teoria ou desde a mirada general. Outra mirada que se hace é desde a realidade da gente, não? A encarnação, é um pouco isso que somos invitados a fazer desde Jesucristo. E também desde a encarnação na realidade da gente, do povo, podemos descobrir, não? As iniciativas, a criatividade. Há algumas muito interessantes, umas já estão melhor desenvolvidas. Conheceis a experiência do MST em Brasil, do Movimento Sem Terra, não? Que se ha solidificado de uma maneira impressionante, não? Ha deixado um pouquinho o debate político, pero se meteu em el econômico, porque o primeiro era a vida da gente, não? E agora tem cooperativas, tiendas por las cidades, estão em el mercado, com os frutos do trabalho de los pequenos campesinos sem terra, não? Isso é uma experiência muito rica. Há que aprender muito de movimentos como el Sem Terra em Brasil e outros movimentos campesinos que temos, desde a praxis. E desde a praxis, reflexionar teológicamente com as claves do reino de Deus, porque a primeira categoria nossa não é o socialismo. A primeira categoria é o reino de Deus. É esta, é a pessoa de Jesucristo. É ela que nos ajuda primeiro, não? É que sim, não? Para mim isso é algo evidente, não? Há que buscar em Cristo, em Jesus, em Evangelho, que nos ilumina e inspira, não? Essas pequenas experiências. Desde o Evangelho, mirar a realidade, a denúncia, mas desde o Evangelho,
descubrir las semillas del reino y ahí ponerse a ayudar, que las semillas vengan y produzam fruto também, não? Então há alternativas, há señales, pero aqui não me tocava esta parte, que é a melhor parte, não? Essa é a melhor, não me tocou, não? Também, não, aqui também não se... Isso é o que dijiste, companheiros, muito importante, dar o passo, não, para o teológico. Isso é ver rápido, não? Que a teologia tem que dizer. O companheiro já falou do Apocalipse, não, do dragão. Isso é teologia, não? E solamente uma mirada teológica pode revelar ou desvelar, é assim que se diz, desmascarar o pecado presente em la estrutura. Nenhuma ciência lo hace. A teologia descobre o ídolo. A teologia descobre o mal presente no mundo. E ele denuncia como pecado, porque é um pecado não só contra a criação, contra a humanidade, é um pecado contra Deus. Aqui Deus está em juego. A imagem de Deus, a criação, as criaturas estão sendo violadas, muertas e destruídas. Se está herindo a imagem de Deus. É um sistema não só idolátrico, é um sistema ateu, contra Deus. Aí se hace teologia. Então, essa análise é muito importante e há que fazê-lo. E o personal del DEI, Jomo Sung, Axman e tantos, nos ajudam nesse ponto. E para terminar um pouco este comentário, desde meu ponto de vista, há que ir despacio. Eu sou um pouco discípulo de Francisco, há que pensar mais em processos que ocupar espaço. Estamos em um processo, não já ocupar, há que ocupar espaço, não, processos, há que construir desde abaixo, o tempo, e a religião cristiana é a religião del tempo, não del espaço, não, é o tempo santo, não, o tempo da salvação, Eloi, do Evangelho de Lucas, não, que há que concretar despacio, não, é o processo, e sem pressas, com muita prudência, com discernimento, ajudar o pueblo, a la gente, a avançar, para romper, cortar as cabeças, descobrir o ídolo, os pés de barro, não desse ídolo, né, que tu dijiste, né, hermana? É assim, despacio. E o mais importante é deixar que o Espírito Santo nos ajude nesta marcha, não? O Espírito de Deus contra o Espírito del mal, por excelência. Gracias. La última rueda, porque estamos ya con el tiempo. Bueno, 4 personas hablan de pronto. Buenas noches, soy Laura de Bien Guatemala. corto. Solo me salió un cuestionamiento con su tesis, muchas gracias. Me quedó el cuestionamiento si es el sistema económico liberal el problema o son las personas que no tienen valores cimentados las que están siendo las causantes, porque es fácil decir es el sistema, pero detrás del sistema hay personas libres y autónomas que tienen responsabilidad y eligen hacer mal su trabajo, eligen no decir nada, eligen participar, eligen callar, eligen no tener una fe viva. Entonces, pues me hice esa cuestionante si realmente es el sistema económico, porque uno puede tener una buena licuadora, pero si le mete tomates podridos, no vamos a poder sacar una buena salsa. Entonces, pues es mi análisis y en mi pequeña experiencia, sí hay esperanza, porque la esperanza está en tener una fe viva que pueda mejorar el mundo. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Regina de Guatemala y yo no es tanto pregunta, sino en el mismo sentido de lo que se viene diciendo, solo esto de los pies de barro, de dejar como un aliento de esperanza después de escuchar esto, que nos cuestionemos, la salvación no viene de nosotros, no va a salir de nosotros. Claro, a Dios rogando y con el mazo dando, pero
pero la salvación viene de Dios y yo creo que nos vale la pena que nos pongamos a pensar si no es este resurgimiento de espiritualidad que se ve en todo el mundo, porque eso es algo global en las diferentes religiones. Más bien el abandono de la religiosidad y el despertar de una espiritualidad más profunda. Por ahí nos puede venir la salvación realmente. Gracias. Elio, muchas gracias. Buenas noches. Soy Francisco de Argentina. Una preguntita. Ustedes con el Manuel también vienen del país de la bancada evangélica. Y te quería preguntar, aunque no sale en la descripción, la disputa en el campo religioso que la derecha está dando y que ha desembarcado en experiencias en el campo político partidario. Por ejemplo, en Brasil, clave para el impeachment pero también en diferentes lugares en América Latina. Si tenés alguna consideración sobre el desembarco que están haciendo en diferentes países, líneas del campo religioso de derecha, donde yo coincido con vos que con aciertos y errores como todos nosotros, el Papa Francisco es un aliado fundamental en una visión liberadora de la fe, ¿no? Pero, ¿cómo ves esa disputa? Sim, apenas uma coisa. Estou de acordo que é a responsabilidade, pero não é só isto, não? Hoje, segundo eu he hablado, e estou cada dia mais seguro disso, porque eu trabalho na formação aí em Belo Horizonte. Muitos estudantes de todas as partes da América Latina e não só. E a constatação é que o sistema se move em âmbito de la farsa, não? E aqui sou professor de teologia moral. Então, o tema da consciência. Quando falamos del alma, também o tema da consciência. O sistema cambia de maneira muito sutil a consciência das pessoas e vai eliminando despacito certos conceitos éticos de muito sentido. Um deles é a responsabilidade, não? Outro são conceitos de solidariedade, de justiça, de caridade, não? Cada dia mais as pessoas estão alejadas desses conceitos valiosos para o cristianismo e para o humanismo em geral, não? Então é muito difícil agora dizermos assim que as pessoas sim, pero há algo anterior às pessoas. As pessoas já nascem dentro de um sistema, dentro de uma família, dentro de um sistema de trabalho, dentro de uma cultura, de uma mídia. Agora o tema da internet, do telefone celular, do Face e não sei o que. Os jovens não saem disso mais. Isso vai configurando os comportamentos. Do ponto de vista da ética, isso é muito sério, muito grave, né? Segundo, também claro que a salvação vem de Deus, pero que e nós outros somos quê? Somos mensageiros da salvação oferecida por Deus. Senão nosso batismo é inútil, não? Para que o batismo, não? O reino, nós somos semeadores do reino de Deus, não? Deus conta com nós outros, por fim, né? Pero aqui, para terminar o tema da religião, eu não falei porque me passou, de verdade. Chegamos a esta mercantilização extrema, faltou falar de converter a religião, que é algo mais sagrado, profundo da pessoa, em mercancia. O que chega nas novas religiões em Brasil e América Latina é pura mercancia. Jesus virou um nome de mercancia. Jesus vende. Jesus virou mercancia. Hasta este ponto hemos chegado. E não é o Jesus do Evangelho, não. Essa pergunta é muito importante. É o Jesus do vendedor de Jesus. Não é o Jesus do reino, é outro Jesus. Não? É o Jesus
mensajero del sistema. Não? Não sei se há pecado mais grande contra o Espírito Santo que existe. Gracias por la atención, ¿no? Muy bien, vamos. Por favor.